Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é um vídeo onde a gente vai falar sobre o tema da descoberta do tipo de vínculo emocional seguro. Então, se você fez algum quiz comigo, fez algum teste comigo e você se deparou com essa maior porcentagem, fica aqui comigo até o finalzinho, que eu vou estar relatando aí a origem, as habilidades e os cuidados que você precisa ter no seu relacionamento amoroso, ok? Então, se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas, eu sou fundadora do projeto Mulher Desperta e também do processo individual em que eu cuido dos meus clientes através de terapias integrativas para a gente trazer maior conforto nas relações, em especial a relação consigo mesmo, que é fazer justamente essa integração do corpo físico, do corpo emocional, das emoções e da mente, juntamente com a nossa querida alma. Então, voltando aqui para a gente dar sequência no nosso tema de hoje, começando aqui, né, a descoberta, então, do tipo de vínculo emocional seguro. É muito legal a gente começar a entender que para quem não tem essas habilidades, essas capacidades que a gente vai começar a destrinchar logo mais, quem está no nível inseguro emocional, né, é justamente para cá que a gente vem elaborar essas possibilidades, né? Então, a gente vai trabalhando ao longo das sessões, a gente vai trabalhando também ao longo dos cursos, para que a gente possa desenvolver habilidades de se sentir mais seguro dentro da própria pele. Então, para a gente entender mais quais são os motivos, aqui a gente vai começar nas origens, né? Então, a pessoa que tem o tipo de vínculo emocional seguro são pessoas que podem ter maior facilidade de se expressar. Elas são mais seguras de si, elas são mais confiáveis também e também sabem enxergar que os conflitos nas relações, eles são normais e que quando eles acontecem, é comum da gente ouvir também o outro e que o outro também nos ouça até que alguma conclusão possa chegar em conjunto. E isso, então, a gente começa a dar uma denominação de uma relação saudável, certo? De uma relação segura. E essa pessoa, quando ela se compromete, ela fica até o fim, porque para ela é algo muito importante, né? Então, aqui a gente começa já a observar as características de quem tem esse tipo de vínculo emocional. Da onde que isso vem? Então, tudo isso vem através de um aprendizado. Então, aqui a gente pode começar a observar que essas capacidades, essas são habilidades que não são em todas as pessoas. Existem muito, na verdade, uma grande maioria, que precisa começar a observar como é que elas estão reagindo na vida, nas relações amorosas, para que elas comecem a trilhar o caminho para o caminho seguro, né? Então, como que é que isso acontece para umas pessoas que têm essa capacidade e para outras pessoas que não têm essa capacidade, que elas não se sentem confiantes de si mesmas, inclusive? Então, esses são traços que eles são aprendidos na infância e também ao longo da vida com outras relações. Então, pode ser que você tenha tido pais ou cuidadores que trouxeram para você esse aprendizado na sua infância, como também isso pode acontecer que ao longo da vida você veio aprendendo nas suas relações, né? E aí você foi fazendo esse compilado emocional em que te deu base para você então se tornar essa pessoa que você é hoje nas suas relações. Mas a gente pode trazer aqui que, em sua grande maioria, esses são traços comuns de crianças que, ao longo do caminho, foram crescendo e que tiveram apoio e sustentação de pais e cuidadores que estiveram presentes para eles, né? Então, aqui nesse caso, então, houveram
adultos responsáveis em que a criança se sentiu confortável em confiar. Então, ela se sentia protegida e livre para poder expressar os seus próprios sentimentos. Ela aprendeu que é seguro ser vulnerável, ou seja, não ter barreira, não precisa de ter uma barreira, de ficar sempre na defensiva, né? Então, eu posso ser vulnerável, ou seja, eu posso ser eu mesmo, né? Então, aprendeu que é seguro ter essa vulnerabilidade no dia a dia, porque as suas necessidades emocionais, elas foram dignas e foram reconhecidas. Então, é uma criança que ela se sentiu validada lá atrás. Então, são pais ou cuidadores que foram presentes para essa criança, que souberam se conectar com ela na infância. Eles souberam, então, validar e reconhecer os pedidos e a forma dessa criança também se comunicar. Eles estavam ali atentos, eles estavam ali realmente presentes, porque para eles, né, é importante ouvir o que aquela criança está comunicando, está expressando. E aquela criança, então, se sente importante e ela, então, se sente livre e segura e protegida para poder se comunicar. Isso é muito importante. E aqui, olha só, pais que ouvem os sentimentos dos seus filhos ensinam que os sentimentos são aceitáveis. Isso significa que foi validado sentir raiva, ao invés de que é o que muitos de nós aprendeu a fazer, que é negar, que é rejeitar a raiva, que é oprimir a raiva, ou qualquer sensação ou sentimento de angústia. Nós precisamos observar que foram pais e cuidadores que deram vazão para todo e qualquer sentimento e emoção dessa criança. Então, ela se sente totalmente livre para poder expressar a raiva, para poder expressar a angústia, para poder expressar a tristeza, inclusive, que muitas vezes a gente percebe as pessoas, não, eu não posso estar triste porque eu tenho tudo, como assim eu vou ficar triste, né? Ou não, mesmo passando por dificuldades, a pessoa fica se chicoteando porque ela não deveria estar se sentindo triste, né? Então, olhar para isso, que são sensações que fazem parte, né? Então, ela foi aceita pelos pais e cuidadores e, portanto, essa criança também as aceita as próprias sensações e os próprios sentimentos. São pais que conseguiram regular emocionalmente quando a criança estava passando por uma angústia ou por algum sentimento emocional, ou seja, o adulto ali do lado dessa criança, ele conseguiu mostrar para aquela criança o que estava acontecendo, né? Então, ele esteve ali presente, falando, olha, você está sentindo isso por causa daquilo, isso é normal. E isso, então, já ajuda a criança a regular e a aprender a se acalmar diante dos conflitos da vida, diante dos desafios da vida, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Então, ó, quando a criança está passando por uma angústia ou sofrimento emocional, explicando o que está acontecendo sem negar ou sem negligenciar aquela dor. Foram pais previsíveis ou cuidadores previsíveis e constantes, ou seja, você podia contar com essas pessoas na sua infância. Essas pessoas, elas estavam ali para você ou para a pessoa que ela descobriu, né, estar vivenciando nesse vínculo seguro. É muito importante a gente entender isso. Então, aqui, uma vez que os pais, então, eles estão presentes, eles trazem, então, essa habilidade para a criança, gerando essa capacidade de conexão e de vulnerabilidade para desempenhar uma boa autoestima. Então, por isso que a gente fala que essas pessoas, elas são confiáveis e elas se auto-confiam, são pessoas seguras de si mesmas, porque elas tiveram modelos, elas tiveram pessoas com que elas aprenderam o que é confiar no outro
e o que é confiar em si mesma. Né? Então, a partir do momento que o adulto daquela época da infância traz essa possibilidade da criança entender, isso é confiar nos meus próprios sentimentos, ou isso é confiar no meu próprio instinto, então ela aprende a ser mais segura de si mesma. São habilidades que podem se desenvolver também através de relacionamentos ao longo da vida. Acredito que eu já falei isso aqui anteriormente. Mas isso é muito importante entender que isso pode mudar em caso de lidar com os desafios da vida, como pode acontecer um divórcio, como pode acontecer uma traição, pode acontecer uma perda grande de alguém, né? Pode ter algum familiar ou algum amigo viciado que traz essas conturbações e fazem a gente entrar num processo de desconfiança das próprias emoções e percepções daquilo que está acontecendo na relação. No caso, por exemplo, da pessoa se sentir invadida ou desrespeitada de uma forma constante, caso ela precise de aproximação, e isso pode ser constantemente negado, então ela se sente violada, né? Então essa pessoa ela pode começar a sair do próprio eixo e entrar numa espécie de carência, né? Numa espécie de insegurança emocional. Então, aqui fazendo um inventário das qualidades, então, do adulto, quando a criança aprende todo aquele compilado de habilidades que os pais ou cuidadores repassaram para ela. Então, ela é uma criança que ela desenvolve ao longo da vida e na fase adulta ela vai se expressar através dessas habilidades de forma segura. Então, são adultos que são capazes de ativamente ouvir, levam os sentimentos do outro em consideração, bem como as necessidades do outro e também as críticas do outro, sabe lidar bem com as críticas, né? São pessoas vulneráveis e se sentem confiantes em ser assim. Então, é como eu falei, não precisa de ter aquela barreira, aquela defensiva o tempo inteiro. São pessoas que elas estão livres para serem o que elas têm dentro delas. Seja de positivo, seja de negativo, porque elas sabem que isso é ser humano, né? E elas se sentem seguras em aconteça o que acontecer, é isso aí, tá? É aceitável, né? Vamos lá. Então, tem capacidade de regulação emocional ou habilidade de se acalmar, como eu trouxe. Isso significa o quê? De processar as sensações, os próprios desejos e as próprias emoções. São pessoas capazes de confiar e permanecer em relações mais duradouras e capacidade de confiar nas outras pessoas. Isso só acontece através de autoconfiança suficiente. Porque para isso acontecer, a gente precisa de comunicar os próprios limites e aprender a sustentá-los. Então, pessoas com tipo de vínculo emocional seguro conseguem sustentar. Vou dar um exemplo que é falar não, agora eu não posso, e ela não se sente mal em falar isso, né? Então, o que é diferente das pessoas que têm uma insegurança emocional. Muitas delas se tornam extremamente agradadoras, outras são totalmente evitativas. Aqui nós estamos falando da pessoa que ela é segura das próprias emoções e daquilo que está acontecendo ao seu redor e, portanto, ela está ali colocando limites no que ela precisa de estabelecer, de falar, de se comunicar. Então, ela comunica muito bem, ela considera as próprias necessidades e confia no outro sem ficar obcecada ou sem suspeitar o tempo inteiro. É muito importante a gente lembrar aqui que não é porque a maior porcentagem deu que a pessoa é segura, uma segura emocionalmente, de que ela não tenha alguns traços de insegurança emocional. Acho que todos nós temos
uma pequena parcela de insegurança emocional. E é muito importante a gente saber lidar com os outros traços, que aí a gente começa a perceber algumas nuances nossas que às vezes elas se despontam em determinadas situações, às vezes não na vida amorosa, mas sim na vida profissional, na vida financeira, numa vida de amizades, não importa qual é a área, mas está sempre despontando uma coisa aqui e outra coisa ali. Algo agora sobre cuidados, muito importante. Primeiro que as pessoas que são desse tipo de vínculo emocional seguro podem encontrar com outras pessoas que não sejam desse tipo de vínculo emocional, mas que delas aproveitam, né? Então, são pessoas que são narcisistas, por exemplo, ou até mesmo psicopatas, né? São pessoas que muitas vezes vão realmente se apoiar totalmente em você, pessoas muito ansiosas, pessoas que pode ser que não confiem em si mesmas e, portanto, elas não vão confiar muito em você e vai acabar, então, gerando ali um certo conflito em que talvez isso pode começar a gerar um conflito interno. E aqui é muito importante observar que existem os sinais verdes e os sinais vermelhos das relações e que a pessoa segura de si, segura das suas emoções, ela percebe que quando ela está lidando com um parceiro em que esse outro parceiro ele não se importa com essa pessoa do mesmo jeito que essa pessoa se importa com ele, aqui é preciso, né, observar que pode ser que aos pouquinhos, se a gente vai deixando isso se prolongar, a gente vai perdendo a nossa habilidade segura de sentir as emoções e a gente vai aceitando mais as verdades do outro, deixando de ser a gente. Então, aqui, primeiro ponto de cuidado. O segundo ponto de cuidado é que é importante, muito importante, considerar qual é o tipo de vínculo emocional do seu parceiro, para que vocês dois possam trabalhar juntos a ferida emocional. Então, como você ou a pessoa ela é segura emocionalmente, muitas vezes pode gerar uma certa impaciência com o parceiro, porque acredita-se que o parceiro precisa de ter essa mesma segurança emocional, mas as pessoas não crescem emocionalmente da mesma forma, nem do mesmo tempo, né? Então, é muito importante a gente trazer também essa percepção, trazer esse olhar humano de que o outro pode estar passando por um outro olhar perante a relação emocional, amorosa, em que você está, né? Então, você tem um olhar que ele é um olhar mais seguro, e o outro pode ser que não, o outro, né, ou a outra pode ser que tenha um olhar muito mais inseguro emocionalmente falando. Então, aqui fica a finalização do nosso vídeo desse tema da descoberta do tipo de vínculo emocional seguro nas relações amorosas. Meu nome é Nádia Bolsas e eu vou ficando por aqui e até logo mais.